grata satisfação estar aqui em Colatina mais uma vez. Eu já tive a oportunidade de vir aqui várias vezes, mas sempre dando aula ou alguma palestra na área da neurologia. Como militante espírita, é a primeira vez. Sei que por essa casa passam oradores espíritas do mais alto gabarito. Eu sou apenas uma estudiosa. O meu dia a dia é muito voltado para a medicina, mas a doutrina espírita, ela é encantadora e nos permite não negar a nossa razão. Eu posso raciocinar e acreditar, o que torna a minha fé mais firme, mais forte. Hoje nós temos um assunto um pouco árduo pela frente. Nós vamos falar sobre o aborto. É um pouco contrastante, né, com essa manhã ensolarada, bela, porque é um tema um pouco pesado. Mas vejam bem, todos os cristãos estão sempre unidos na luta contra a legalização do aborto. Quando o Vigílio me convidou, eu falei: Vigílio, eu tenho tantas palestras, mas este assunto, ele está sempre em voga e a gente precisa discutir. Há cerca de 2 semanas, vocês devem se lembrar, houve uma passeata em Brasília, na qual se uniram evangélicos, católicos e espíritas e caminharam na rampa do Planalto dizendo não ao aborto. Eu vi e já estava sintonizada na data da palestra, e um pastor, né, ele fez um pronunciamento dizendo: hoje nós estamos aqui, eu sou pastor evangélico, mas estou em comunhão com meus irmãos espíritas e católicos, porque somos cristãos e somos todos contra a legalização do aborto. E é isso mesmo. Então, para todo cristão, a nossa posição tem que ser firme. Nós somos contrário a esse ato de desrespeito à obra divina, ao bem maior que é a vida. Mas, para nós que somos cristãos espíritas e conhecedores da lei de causa e efeito, a responsabilidade é ainda maior. Quando estudamos, né, casos de obsessão, de patologias que envolvem o aparelho reprodutor feminino, casos de depressão profunda, de infertilidade, sempre vamos encontrar nessa trama, nesse ajuste de contas, algo que aconteceu em algum momento da existência daquele espírito e que o marcou, às vezes, por diversas existências, por diversas reencarnações. Nos nossos círculos íntimos, nos nossos círculos sociais, familiares, sempre nós temos oportunidade de opinar a respeito desse tema, não é assim? Está na televisão, teve a passeata, ou ai, a filha de fulano tão novinha engravidou. Mas a solução é fazer um aborto para a menina não perder a vida, não se prejudicar na carreira, nos estudos. Então, se nós estivermos presentes num diálogo, numa discussão dessa, nós temos que emitir a nossa opinião. Mas não através simplesmente da obrigação, da proibição, mas através da explicação racional e dar a nossa contribuição enquanto cristão espírita, tentando contribuir e evitar esse delito que vai envolver a todos os participantes em grau maior ou menor de débitos para tantas encarnações futuras. Então, eu escolhi colocar o título "O que dizem os espíritos sobre o aborto", justamente porque a gente tentou resumir e estudar várias obras espíritas, né? Então, nós nos baseamos sempre no Livro dos Espíritos, a codificação
edificação é e sempre vai ser a nossa base. Sabemos que hoje a informação espírita é vastíssima. A gente dá um clique na internet, você tem 1 zilhão de artigos, de material para estudar. Mas a gente precisa sempre submeter tudo isso ao crivo da razão, da confiabilidade. Então, toda palestra que a gente prepara, nós vamos recorrer a várias obras. Este livro eu recomendo a leitura, eu até trouxe, principalmente para quem trabalha na seara espírita. É uma coletânea, um compêndio que a FEB publicou há algum tempo atrás, reunindo trechos, histórias de vários livros espíritas falando sobre o tema. Então, nesse livro nós vamos encontrar trechos de Missionários da Luz, Os Mensageiros, Sexo e Destino, Sexo e Evolução, Nas Raias da Obsessão, Memórias de um Suicida, na parte que diz respeito ao elemento feminino e toda a complicação que o aborto acarreta, às vezes levando a obsessão tão profunda e ao suicídio. Então, é uma obra excelente para quem estuda, para quem é interessado sobre o assunto, porque ela facilita o nosso estudo. E nesses dias eu tive a oportunidade de voltar nesses livros que eu já tinha lido e me deter nessas histórias novamente. E também trouxemos muitos relatos, estudos da doutora Marlene Nobre. A doutora Marlene Nobre é uma médica ginecologista, já foi por mais de uma vez presidente da Associação Médica Espírita Brasileira, e ela procura documentar de forma científica, com pesquisa embasada na ciência médica, o porquê não ao aborto, por que nós somos contra. Então, ela também fornece um material excelente para estudo. Então, aqui, nós não estamos assim querendo negar o livre-arbítrio de ninguém. É lógico que a mulher é senhora do seu corpo, dona de si. Mas vejam bem, o que nós vamos fazer com o nosso patrimônio genético, né, com as nossas células reprodutoras, cabe à nossa decisão. Então, eu posso planejar quantos filhos eu quero ter e eu tenho condições de ter. Eu posso planejar o destino que eu vou dar às minhas células reprodutoras, assim como ao elemento masculino também. Mas uma vez que a gente permite a conjunção, a união desse gameta feminino com esse gameta masculino, e ocorre o que a gente chama de fecundação, ocorreu a fecundação, formou-se um novo ser. Temos aí uma nova vida. Então, aqui nós já temos um sujeito de direito, uma vida que nós não podemos dispor, porque ela não nos pertence. E é tão interessante, cientificamente falando, que ao mesmo tempo que nós temos assim um saco embrionário, um embrião com poucos dias, tão indefeso, nós já temos aqui um universo independente. O feto, tão logo ele se estabelece e já cria o saco embrionário, a placenta, ele já começa a produzir anticorpos dele para se proteger contra qualquer ataque que venha do organismo materno, qualquer doença. E sabe o que intriga a ciência? Que mesmo o embrião em tão tenra idade, que o sistema nervoso ainda nem se formou, nós não temos cérebro ainda formado, ele traz uma memória emocional, antes mesmo da formação do cérebro. Isso hoje, nos livros da doutora Marlene, tem vários relatos, né, de estudos de psicologia, de regressão de memória, de terapia de vidas passadas, de informações no período da vida intrauterina que nem sequer o cérebro tinha sido formado. Eu vou contar para vocês uma história de um dos livros da doutora Marlene,
que fala de uma dama da sociedade, muito bem casada, muito bela, com a vida social muito intensa. Então ela engravidou depois de alguns anos de casamento e teve uma rejeição imediata à gravidez. Bem, eu vou ficar gorda, meu corpo vai se transformar. Nossa, eu não vou poder acompanhar o meu marido em tantos bailes, tantos jantares. Esse filho vai ser um estorvo. Quero abortar. Então essa senhora, bem nascida, bem criada, bem casada, procurou o médico da família, o seu ginecologista, e relatou a ele a intenção de pôr termo à gravidez. Eu não quero esse filho e eu gostaria que você me ajudasse a fazer um aborto. O médico, graças a Deus, alguém consciente, virou para a paciente e disse: olha, eu sou médico da sua família há mais de uma geração. Eu não vou fazer e não vou indicar ninguém que faça. Agora, reflita bem. Você é bem casada. Se você procurar alguma clínica clandestina e tiver uma complicação, quem vai acreditar que você abortou um filho legítimo do seu marido sem o conhecimento e o consentimento dele? Eu penso que você deva refletir. Então ela saiu do consultório, não teve coragem de procurar ajuda menos qualificada e resolveu deixar a gravidez fluir. Mas foi incapaz, durante os 9 meses, de demonstrar para aquele embrião, aquele feto que se desenvolvia no seu corpo, qualquer expressão de afeto, de sentimento, de interação. O marido ficou radiante com o nascimento da menina, só que quando a criança nasceu, perceberam algo muito estranho. Ela não aceitava o seio materno, em hipótese alguma. Não aceitava. Então vamos dar a mamadeira. A criança não aceitava a mamadeira ou qualquer tipo de alimento oferecido pelas mãos maternas. Se a avó, a tia, a babá, a enfermeira, enfim, qualquer outra pessoa pegasse a criança mamava, se alimentava. Ninguém entendia aquilo, mas ela, com a sua consciência já pesada, já trazia uma culpa. Quando a criança atingiu a primeira infância, a fase pré-escolar, já se observou um intenso conflito entre mãe e filha. Então essa mãe procurou ajuda, procurou um psicólogo e falou: olha, isso acontece e eu tenho a impressão que ela me rejeita porque eu a rejeitei. Eu não queria a gravidez, eu fui incapaz de estabelecer com ela um vínculo afetivo. O que a psicologia, o tratamento psicoterápico pode nos auxiliar? O psicólogo disse: olha, ela ainda é muito novinha, temos que esperar. E a tendência é que na adolescência isso piore. Chegando à adolescência, obviamente, os conflitos se intensificaram. E a mãe e a filha procuraram novamente uma ajuda psicológica. E essa adolescente foi submetida a uma sessão de hipnose, com regressão de memória. E ela narrou todo o sentimento de abandono, de desamor que ela sentiu, desde o momento que o espírito estava ali já vinculado na fecundação e toda a sensibilidade já captando as emoções. A minha mãe foi incapaz de me amar. Ela decidiu que não ia gostar de mim. Então eu também decidi que eu não ia gostar dela. Então vejam bem, isso foi narrado de fichas em consultórios de psicólogos. Uma impressão registrada por um embrião, por um feto, antes mesmo do desenvolvimento do cérebro. O que prova que o feto, o embrião, ele já tem uma memória desde o momento da concepção. Porque desde o momento da concepção, dentro do planejamento divino de uma criança viável,
já tem um espírito designado a conduzir a organização desse corpo orgânico. Então essas histórias, elas ilustram muito o que a gente precisa refletir, cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, principalmente as gestantes. Sabe que médico, nós adoramos conceituar, né? A gente sempre dá aula e a gente tem que deixar claro de que nós estamos falando. Então a gente usa o termo aborto para conceituar um conceito que não tem viabilidade fora do organismo materno, né? É aquele feto que pesa até 500 gramas e no máximo, mede no máximo 16 centímetros. Ou seja, ele não tem nenhuma condição de sobrevivência fora do organismo materno. Do ponto de vista médico e também do ponto de vista espiritual, existem várias conceituações de aborto, muitas classificações de aborto. Então nós hoje aqui vamos passar por essas três: o aborto intencional ou delituoso, o aborto espontâneo, que a gente vai ver que sempre tem um motivo para que ele aconteça, e o aborto chamado terapêutico legalizado. Nós temos que nos posicionar diante desses três classificações aí. Não importa qual seja a classificação, a nossa postura é sempre a mesma: não. Mas vamos falar então, por que não ao aborto provocado, intencional, delituoso? Nós poderíamos aqui desenvolver uma palestra e passar o dia inteiro falando do porquê não. Porque o aborto é um verdadeiro infanticídio. Qual de nós pegaria uma criança, um filho nosso, e mataria, em sã consciência, no perfeito uso das suas faculdades mentais? Ninguém. Então, por que matar uma criança ainda no ventre? Porque ela não tem como se defender, ninguém vai ficar sabendo? É um crime, é um infanticídio da mesma forma. E também nós devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado, é uma obra de Deus que nos foi emprestada e que nós temos a obrigação de devolvê-la melhorada. É para isso que nós constituímos família. É para isso que nós recebemos os nossos filhos, para contribuirmos mutuamente na evolução. Esse filho, ele vai trazer algo que vai nos transformar, nos ensinar. E nós vamos tentar, através da educação, corrigir as más tendências, as falhas de caráter, e depois devolvê-lo ao Pai mais evoluído. Porque a mulher não é dona da vida que está sendo gerada no seu ventre. Vejam bem, é lógico que o corpo é dela, mas ela precisa também ter responsabilidade com o uso que ela vai fazer da sua estrutura orgânica, porque um aborto provocado vai marcar esse perispírito e trazer para esse espírito em encarnações futuras vários problemas de ordem psicológica, emocional e física. Quantos casos de depressão profunda, quantos casos de endometriose, de infertilidade, de câncer uterino, câncer de ovário, que tem nas teias do tempo sempre ali envolvido um resgate, um ajuste de contas com algo cometido no passado. Porque o aborto é uma desencarnação violenta. Esse também é um dos motivos. Depois do suicídio, para o espírito, é a forma de desencarnação que mais desestrutura o espírito, é o aborto. O espírito desencarna muito abalado nas suas edificações emocionais, psíquicas. E às vezes isso vai despertar naquele espírito reações de ódio, sentimentos de vingança muito profundos e muito duradouros. Então,
tem mais esse motivo. É uma forma extremamente violenta para o espírito de desencarnação. E aí, a suma de tudo isso, porque é uma violação ao direito básico à vida, que está assegurado na Constituição brasileira, no Código Penal. E ainda, para a gente terminar, nós temos que ter a consciência que nós não estamos aqui na Terra só para gozar as sensações do nosso corpo físico, né? Existem casais hoje para o qual o intercurso sexual é uma fonte inesgotável de prazer, sem a menor responsabilidade, sem o menor compromisso. Vejam bem, nas últimas décadas, o que é que nós podemos observar? Com toda a liberdade sexual, a liberação, os nossos filhos, a juventude, eles têm cada vez uma iniciação sexual mais precoce, não é isso? Hoje é normal. Leva a namorada para dormir em casa, vai dormir na casa do namorado. Mas vejam bem, a liberdade chegou antes da maturidade. Os adolescentes, os jovens hoje, eles desfrutam de uma liberdade que na maioria das vezes não é acompanhada de um senso de maturidade moral, para usar de forma respeitosa, de forma responsável essa vida, essa sexualidade. Então cabe a nós, enquanto pais, educadores, profissionais da área de saúde, estarmos mantendo um diálogo aberto. Olha, minha filha, eu sei que você já está na idade de namorar, mas vamos discutir um pouquinho, né? Toda essa questão que envolve o ato da vida, de gerar uma vida. A partir do momento que você se tornou um rapazinho, sua namorada, uma mocinha, e vocês dois vão se encontrar sexualmente, tem que ter responsabilidade. Porque o aborto provocado é assim e assim. Então a gente tem que sentar, nós temos que explicar. O jovem, ele tem que entender o sexo como algo sagrado, porque através dessa conjunção carnal, Deus se utiliza para criar novos seres, novas vidas. E aí, finalizando, porque qualquer raciocínio cristão jamais pode aceitar, compactuar com um homicídio deliberado. E ainda mais, um homicídio praticado, um crime praticado contra um ser absolutamente indefeso. Então, nós poderíamos ficar aqui discutindo, né, o dia todo. É melhor nós recebermos filhos problemas e conviver com esses problemas do que adquirirmos adversários ferrenhos, adversários invisíveis que vão nos perseguir durante várias encarnações. Então a gente tem que ter também essa preocupação. Como que o abortamento, o histórico pregresso de um ato desse está envolvido na imensa maioria dos casos de obsessão, de loucura e até de suicídio, em virtude da perturbação mental. Mas bem, deixando os porquês de lado, porque senão nós vamos ficar aqui falando porquê a manhã toda, vamos falar um pouquinho da bioética. Não vamos falar agora da doutrina espírita, não. O que a ciência diz a respeito disso? Qual é o conceito da ciência, do código de ética de todo profissional de saúde, a bioética? Se eu trabalho com vida, eu tenho que respeitar alguns princípios. Então, uma pergunta: o embrião é só um amontoado de célula? Existem duas maneiras, duas atitudes diante do embrião. Como pensam as feministas, o embrião coisa e o embrião persona.
A bioética, ela privilegia o segundo modelo. O embrião coisa é defendido pelas militantes pró-aborto, né? É algo assim descartável, sem dignidade intrínseca. Isso aqui foi tirado de uma entrevista na qual a militante feminista que defendia a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo, nós temos direito a praticar quantos abortos nos aprouver, porque afinal de contas, o que vai se perder é apenas uma colherada de células. Então, para nós, da área de saúde, conscientes do respeito a se ter com a vida, nós privilegiamos o modelo da bioética. Nós encaramos o embrião nesse termo do embrião persona. O que é isso? Já exprime a personalidade, as feições, o rosto humano e traz em si o mistério de ser o seu fim em si mesmo e não uma colherada de células, algo descartável, né? A gente aplica já ao embrião o conceito de pessoa, mesmo que as suas potencialidades ainda não estejam plenamente desenvolvidas. Isso aqui, Moore e Persaud, são dois médicos embriologistas famosos no meio científico, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por ter apresentado à comunidade científica um trabalho impactante sobre a embriologia. Eles afirmam, né, que o zigoto e o embrião inicial já são organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo humano. Já tem ali o indivíduo completo, a partir do momento que houve a fecundação. Então, eles concluem essa tese dizendo que, sendo assim, não é possível a nós interromper qualquer ponto desse contínuo zigoto, feto, criança, adulto, velho, sem causar danos irreversíveis ao bem maior que é a própria vida. Então vejam bem, do mesmo jeito que se você cometer aqui uma interrupção da vida é um crime, aqui também é, porque a vida é um contínuo. E isso foi apresentado por dois cientistas, não por dois religiosos. Vejam como isso é sério. Então, a bioética, ela privilegia este modelo. Neste paradigma, o embrião usufrui de um bem que lhe foi concedido, que lhe foi outorgado pela lei magna do nosso país, pela Constituição, o direito à vida, artigo 5º da nossa Constituição. Por isso que praticar aborto é crime perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. É lógico que Kardec, como pesquisador curioso nato, ele também tinha que perguntar isso aos espíritos, por ocasião da codificação, quando estava lá selecionando o que iria publicar no Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec perguntou aos espíritos se é racional ter para com a vida, para com o feto, a mesma atenção que se tem para o corpo de uma criança viva. Ao que os espíritos, os instrutores espirituais, deram uma resposta muito sólida, muito coerente. Realçaram a importância do respeito a ter pela obra divina, mesmo quando ainda incompleta, porque a mesma obedece aos seus desígnios, aos desígnios de Deus. E estes desígnios ainda são insondáveis, são inacessíveis para nós, seres imperfeitos. Nós não sabemos
como se orquestra a vida, como que nós queremos opinar a respeito de se podemos ou não dispor da vida. Então os espíritos, eles dão uma resposta de alta complexidade filosófica. O que vocês querem opinar sobre a vida? Vocês não conhecem nada desse mistério maravilhoso que é o dom da vida. E o livro dos Espíritos, ele tem várias questões se posicionando clara e coerentemente sobre o aborto. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção, sim, sempre vai ser crime, porque nós estaremos impedindo de vir à vida, daquele espírito adquirir um corpo e assim ter êxito, dar continuidade à sua jornada evolutiva. Então sempre vai haver crime, porque nós vamos estar impedindo ao espírito de suportar as provas, da qual o corpo seria o instrumento. No caso da vida da mãe, estivesse correndo perigo com o nascimento da criança, nesse caso haveria crime em sacrificar a mãe? A gente sempre tem essa curiosidade, Então a resposta foi a seguinte: é preferível sacrificar o ser que não existe ao que existe. Estão vendo esse parêntesezinho que eu coloquei aqui? É só para eu lembrar de falar. Isso foi respondido pelos espíritos há mais de um século. É lógico que hoje a ciência evoluiu muitíssimo. Para nós médicos hoje temos que optar entre salvar a vida da mãe e a vida da criança, isso é raríssimo, é muito raro, porque mesmo as gestantes de mais baixa renda têm hoje assistência pré-natal, acesso a exames. Então não é como antigamente, que o médico às vezes tinha que sacrificar a vida da mãe, da criança, para salvar a mãe. Então não se justifica mais. Um outro tipo de tentativa de justificativa do aborto é o aborto em favor da eugenia. Não, porque nós temos que impedir que seres com genes defeituosos venham ao mundo e perpetuem esses defeitos genéticos uma vez adquirido. Então aí a gente pergunta: podem os genes determinar o completo desenvolvimento humano? A conclusão da primeira fase do projeto Genoma foi um balde de água fria nas nossas cabeças. Nós médicos esperávamos ansiosamente que quando a gente mapeasse todos os genes, nós iríamos decifrar o código da vida. E sabe o que aconteceu? Quando terminou a primeira fase do projeto Genoma, nós descobrimos que 80% dos nossos genes são idênticos ao do camundongo, idênticos ao do rato. Temos 20% de diferença. Então a conclusão é que os genes, por si só, não explicam o nosso jeito de ser. Vejam bem, como explicar a diversidade humana? Nós temos gêmeos univitelinos, gêmeos homozigóticos. O óvulo fecundado, o zigoto, se dividiu em dois seres distintos. Então eu tenho o gêmeo A e o gêmeo B, com patrimônio idêntico, criados no mesmo teto, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, recebendo o mesmo padrão de educação. Para a gente, da área médica, a gente fala: eu tenho o mesmo genótipo, que é o código genético, e tem o mesmo fenótipo, o mesmo ambiente. Aí um gêmeo é músico clássico, toca violino. O outro gêmeo é um serial killer, um assassino sanguinário. Como explica isso? A ciência não consegue explicar. Esse relato dos gêmeos também está num dos depoimentos que a doutora Marlene conseguiu publicar em seus livros. Então, como que a ciência vai justificar que toda a nossa memória está registrada no gene? A diversidade do ser é muito grande. Então, a diversidade humana, ela está em outro lugar que não o gene.
E aí, o acaso explicaria a origem da vida? O arranjo de células no nosso corpo, nos organismos, seria tudo casual? Vejam bem, houve uma grande explosão, o Big Bang. E a partir daí, tudo foi fazendo sozinho. Os organismos, cada vez mais complexos, foram se organizando absolutamente sozinho. Foi lançado, eu cortei um pouco essa palestra, e cada vez que eu faço essa palestra eu mexo nela toda. Mas vou contar o slide que eu tirei. Foi lançado um desafio matemático, um desafio estatístico para 2 matemáticos. Foi solicitado que eles calculassem a probabilidade estatística de 50% das enzimas de uma célula. Então vejam bem, a metade das enzimas necessárias ao funcionamento de uma única célula do nosso corpo, delas se combinarem ao acaso, aleatoriamente. Aí os matemáticos mostraram a conclusão. Foi 10 elevado à quinta potência contra 1. É impossível que a metade das enzimas de uma célula se combinem em sequência. Quanto mais um órgão, quanto mais os sistemas, quanto mais o indivíduo. Então, a ciência, ela se vê num paradigma. Tem um hiato que ela não consegue explicar. Então, vejam bem, nós temos aqui a célula fecundada, o blastocisto, e aí nós temos a famosa célula-tronco, né, que a gente vê muito nas pesquisas, não é isso? Todo dia tem um noticiário. Eu trabalho numa área da medicina que é uma área de vanguarda, de tecnologia, as doenças que eu trabalho são as que mais esperam pela célula-tronco, que são as doenças neurológicas degenerativas, que ainda é um mistério para a medicina. Então a gente aguarda ansiosamente. Só que tem um problema. Nós conseguimos isolar a célula-tronco do cordão umbilical. Hoje a gente já tira a célula-tronco até da polpa do dente de leite. Mas nós não conseguimos fazer essa célula seguir o caminho que a gente quer que ela siga. Por exemplo, como pode de uma mesma célula formar um neurônio que é uma célula altamente complexa, que não se divide, não se renova nunca? Cada dia nós acordamos com um número de neurônios inferiores ao que tínhamos no dia anterior. Acabou, não tem como se reproduzir, se multiplicar. E aí nós temos a mesma célula formando uma célula do sangue, que se renova automaticamente a cada 21 dias. Nós temos uma célula da pele também que se renova a cada semana. Aí a ciência teve que admitir a necessidade de haver o que a ciência chama de um modelo organizador biológico, que é um termo que nós espíritas já utilizamos há muito tempo, né? Nos livros de ciência espírita. O modelo organizador biológico para nós é o quê? É o espírito. É o molde perispiritual, a modelagem física. Então veja bem, nós estamos agarrados aqui. A ciência não conseguiu ainda decifrar o passo a passo da vida. Então como que nós queremos dispor dessa vida? A vida, possivelmente, muito provavelmente, não surgiu do acaso. O acaso não explica a vida, a complexidade, a engenhosidade, o brilhantismo da vida. Então aí agora nós vamos só passar para virar a página. Então nós já chegamos aqui conscientes que nós temos muitos argumentos religiosos, cristãos, espirituais, médicos, científicos, embriológicos, para nos posicionar contra o aborto, não temos? Temos bagagem para conversar com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos afilhados e discutir com ele de várias formas por que não ao aborto delituoso? E o abortamento espontâneo? Seria um castigo?
Deus castiga? Por que casais, às vezes, assim, lutam tanto, tentam tanto ter um filho e tem natimortos, crianças que não são viáveis já no seio materno? Pode não ter explicação nesta existência, mas nós temos as causas das aflições que, se não encontrada nesta, em outra vida, porque tudo está dentro da lei de causa e efeito. Então, ainda no Livro dos Espíritos, há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis, não são vitais. E aí, qual a finalidade disso? Ao que os Espíritos respondem. Frequentemente isso se dá e Deus o permite, como prova, quer para o espírito, quer para os seus pais. E às vezes essas crianças só vêm para os pais. Então ninguém é vítima, tudo tem um porquê. É o que eu falei. Às vezes um ato desse, ele vai marcar o ser várias existências. Entre os natimortos, eu quero que isso fique bem claro. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Nós precisamos entender isso aqui. Vejam bem. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Essas crianças só vêm para os seus pais. Mas aqui, nós estamos falando, quando não tem um espírito designado, esse feto, ele não tem vitalidade, ele não tem condição de sobreviver. São chamados fetos teratogênicos. São aquelas crianças tão mal formadas que não tem nenhum órgão, nenhum sistema formado. Para a medicina é como se fosse uma aberração completa. E que os espíritos, que eles nos dizem sobre isso? Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Aí, na letra A, pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? A gestação pode se completar, mas a criança não vive. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Não existe nascimento vivo, nativivo, sem espírito. Não existe feto que tenha órgãos formados sem espírito. Por quê? Se isso não acontecesse, se ela não tivesse um espírito, ela não seria um ser humano. Por que eu quero que vocês entendam isso? No próximo passo agora que nós vamos falar sobre o aborto legalizado. Então aqui nós temos dois tipos de aborto legalizado, permitido nas nossas leis aqui brasileiras. Em caso de anomalia fetal grave, que é o aborto do anencéfalo, né, que é permitido por lei, e os casos vinculados a estupro. Então, quando me pediram essa palestra, me pediram para falar sobre o abortamento do anencéfalo, que eu justificasse na visão espírita se o anencéfalo tem ou não tem espírito ligado a ele. Então eu fui ler sobre o assunto e falei, não, mas ficar 50 minutos falando de anencéfalo, vamos explorar o aborto, porque tem muita coisa para se falar. O anencéfalo, é apenas um dos tipos de aborto, mas porque existe sempre a nossa tentativa de justificar os nossos atos, não é assim? Nós sempre queremos um álibi. Então as pessoas chegam para a gente, sabe que nós somos espíritas, e eu então, espírita e neurologista, Rufina, vem cá, é verdade que o anencéfalo não tem espírito? Que abortar o anencéfalo não tem problema, porque ele não tem nenhum espírito ligado a ele? Vamos entender isso para a gente dar a informação correta. Então, vejam bem, essa é uma alegação, né, que não possui cérebro, então não tem espírito ligado a ele. Deixando claro que este argumento não tem o respaldo da embriologia. O anencéfalo, ele tem todas as suas atividades instintivas, orgânicas, de órgão, de glândula, preservada. O coração bate,
o pulmão tem a capacidade de se expandir. Então, o que acontece? Existem vários graus de anencefalia. É por isso que tem anencéfalo que já morre imediatamente ao nascer. Tem anencéfalo que sobrevive 1 ano, 2 anos, vários anos. Depende. Isso aqui é uma ressonância magnética e um esquema só para a gente entender. Na grande maioria das vezes, o que falta no anencéfalo são os hemisférios cerebrais, o córtex. É como se fosse uma pessoa em coma. O corpo sobrevive, mas ele não tem consciência. Mas ele pode trazer a parte do diencéfalo, que está aqui no meio, que regula todas as nossas funções secretoras, os hormônios funcionando normal. E quando ele tem má formação, que pega aqui o tronco cerebral, os centros vitais, o centro cardiovascular, o centro respiratório, realmente ele só consegue respirar pelo cordão umbilical. Quando ele nasce, corta o cordão umbilical. Se a má formação é completa, ele não tem vitalidade. Mas existem vários graus e a grande maioria, a má formação pertence só aos hemisférios cerebrais. Então isso tem que ficar bem claro. Então, perante o anencéfalo, é como se estivéssemos diante de uma pessoa adulta, em estado de coma profundo. Os órgãos trabalham, mas ele não tem consciência. Somos espíritas, todos nós. O que torna a explicação para os fetos anencéfalos muito lógica e racional. Só o espírito tem a capacidade de agregar matéria. Gente, que fique bem claro isso. Só o espírito tem a capacidade de agregar matéria. Se não tivesse um espírito no comando, o anencéfalo não poderia formar os seus próprios órgãos. Está vendo esse asterisco aqui? É para eu lembrar de falar. Os pais, as famílias que permitem chegar a termo uma gestação de um anencéfalo, hoje, elas estão doando os órgãos desses filhos. O anencéfalo, ele pode doar o coração, o fígado, os 2 rins, as córneas e salvar a vida de N outras crianças. Então vejam bem, se não tivesse o espírito, não teria órgãos em perfeito estado de funcionamento. Então, o espírito expressa-se através de quê? Do perispírito, do corpo espiritual. E esse corpo perispiritual é que vai modelar o nosso envoltório físico. A maioria dos casos de anencefalia, ela está vinculada a pessoas que deixaram essa existência em situações muito drásticas, suicidas que esfacelaram o cérebro com um tiro, vítimas de bala perdida, alguém que foi atropelado e espatifou o cérebro. Esses espíritos têm uma desencarnação tão violenta e uma lesão tão profunda do perispírito, que quando eles chegam no plano espiritual, eles não conseguem readquirir a consciência para continuar a sua jornada. Só passando novamente pela modelagem física para os instrutores espirituais conseguirem de novo organizar esse molde perispiritual para que as funções psíquicas se organizem. E esse espírito, numa encarnação posterior à do feto, que ele veio como feto anencefálico, ele possa despertar novamente na pátria espiritual. Então a questão do anencéfalo, na visão espírita, é um ato de amor imenso, porque se não for assim, como esses espíritos vão ter as suas funções psíquicas reorganizadas, ajustadas, consertadas pela espiritualidade? Então é muito necessário, que a gente dê essa contribuição para que eles consigam, deixando esse episódio triste do suicídio, seguir no seu caminho evolutivo. E para isso é necessário que os fetos anencéfalos venham. O embrião deficiente, então, ele não é fruto do acaso, mas de lesões perispirituais,
resultante desses fatores. E aqui vamos deixar bem claro, o embrião deficiente, ele não pertence nem à mãe, nem ao pai, nem ao juiz, nem ao Estado, mas unicamente a Deus. Tudo tem um propósito dentro da lei de Deus, até esses casos tão dramáticos. E aqui eu vou contar para vocês, eu acho que eu ainda tenho um tempinho, a gente já está chegando no final, como que a espiritualidade ela trabalha de forma assim muito eficiente. Quando o Roberto me pediu para preparar esse tema, e eu comecei a estudar muito sobre a anencefalia e por que isso acontecia, não só dentro dos conhecimentos doutrinários espíritas, mas também dentro da neurologia. Numa sexta-feira à tarde, eu estava terminando aquele dia de consultório, sempre a sexta-feira é o pior dia para quem trabalha num grande hospital, porque na sexta-feira chegam para a gente as ambulâncias de Colatina, de Linhares, de Cachoeiro, os doentes que estão internados e tem que resolver, né, antes do sábado e domingo, chega tudo lá. Então eu estava terminando o meu dia sem almoçar, 1h30 atrasada, chega uma senhora na recepção da minha clínica. Aí é uma senhora com a qual eu já tenho um certo vínculo, porque ela tem 2 netinhos com doença neurológica degenerativa. Então, sempre que precisa de laudo, de receita, de encaminhamento, ela me procura. Aí pedi minha técnica, vai lá ver o que ela quer, fala com ela para voltar na segunda, que eu faço todos os laudos, mas hoje eu estou muito atrasada. Aí a minha funcionária chegou e falou, chefinha, eu não sei nem como eu vou te falar isso. Ela disse que vai esperar até a hora que a senhora acabar, porque a filha dela, que é professora universitária, estava fazendo tratamento para engravidar, descobriu que o neném não tem cérebro e está vindo todo mundo para cá. Eu falei, mas para cá? Eu? Aí achei assim, muito inusitado isso, né? Liguei em casa, não entrei em detalhes, só falei, olha, não me esperem porque eu tive aqui um contratempo, vou demorar. E aí dispensei todo mundo do consultório, chamei, nisso chegou o casal e a avó para a minha sala lá de reunião, sentamos numa mesa e eu já sei que a família é toda evangélica, maranata, e eu espírita. Então pensei, esse assunto hoje vai ser difícil, mas nós temos que conversar. Então deixei a menina me narrar a história. Bem, Rufina, você sabe, eu estava fazendo tratamento para engravidar, nós juntamos dinheiro, nós somos professores, eu e meu marido. Então, eu fiquei muito feliz com essa gravidez. Eu estou no 4º mês, 16ª semana, só que essa semana eu fui fazer um ultrassom em Cachoeiro, onde eu moro, e o médico falou que eu tinha que vir para Vitória urgente. Na verdade, ele mandou a secretária dele me mandar para Vitória, que ele não podia conversar comigo, que era além da alçada dele, que era para eu procurar a clínica de fertilização. Eu cheguei na clínica de fertilização, entreguei o ultrassom e me mandaram ir para um centro de diagnóstico fetal, para confirmar. Me falaram, tem alguma coisa errada na cabeça do neném aí. Quando eu cheguei no Centro de Medicina Fetal de Excelência, o médico realizou o exame e virou para mim e falou, olha, realmente o seu bebê é anencéfalo, mas você sabe que você está amparada pela lei. Nós podemos resolver isso em 20 minutos. Afinal de contas, por que você vai ficar gorda, subir a pressão? Não vai vingar mesmo. Eu ouvi isso com uma profunda tristeza no meu coração, porque eu sou médica. E aí fica claro também o despreparo da minha classe para lidar com assuntos que às vezes transcendem a ciência e esbarram no existencialismo. Aí essa moça voltou para a clínica com o diagnóstico e o médico falou, olha, realmente, o seu bebê é um anencéfalo, você tem direito ao aborto terapêutico legalizado, é só você decidir. Ela falou, doutor, mas eu estou confusa, eu preciso pensar. O senhor pode me afastar uns dias do meu trabalho para eu pensar? Aí vem outro problema da minha profissão.
não, minha filha, eu não tenho como te afastar. Você está bem, você não está sangrando, não está tendo contração, você pode continuar trabalhando lá, quando você resolver se vai abortar ou não, você me procura. Aí nessa hora lembraram da Rufina e foram lá conversar comigo. Então eu sentei com a mãe, o casal e a avó e falei, olha, eu sei que vocês são da Igreja Maranata e eu sou espírita, mas o nosso Deus é um só. E eu vou conversar com vocês não só como médica neurologista, porque isso está além da ciência. Isso não foi imposto. Nada na lei de Deus é imposto. De alguma forma, vocês aceitaram essa missão. Talvez por vocês serem um casal jovem, apaixonado, com amor sólido. E contei para eles. Essas crianças anencéfalas, sabe por que elas têm que vir? Porque são espíritos que desencarnaram numa situação muito violenta. Aí contei tudo isso. Enquanto eles não voltam, não passam pelo corpo físico, eles não conseguem readquirir o equilíbrio psíquico. É muito importante que essa gestação chegue a termo para que esse espírito, essa alma aí, tenha condição de dar prosseguimento. Se vocês acreditam ou não, eu estou expondo para vocês. Aí começou todo mundo a chorar copiosamente. Eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Eu falei, o que foi? Ai, sabe o pai de fulano e fulaninho que você ajuda aí? Ele era vigilante do Banco do Brasil e ele morreu num assalto com o cérebro esfacelado. Aí eu já desesperei, falei, meu Deus, esse meu diálogo com esses irmãos maranatas está ficando complicado. Eu falei, olha, vejam bem, eu não estou querendo dizer que essa criança anencéfala é o seu irmão, que eu nem sabia disso. Mas talvez, por vocês terem perdido um ente querido nessa situação, durante o sono você foi sensibilizada e aceitou que essa criança venha. Então, gente, não foi um assunto fácil, não. Mas, ao final, nós conversamos e ela me pediu, você pode me afastar? Porque eu não vou ter condição de trabalhar, eu preciso pensar. Eu falei, olha, mas veja bem, você já está com corpo de grávida, sentindo já toda a transformação. E aí fui falando para ela, vive esse momento, talvez você não vai ter uma outra gravidez. Seu filho pode nascer, sobreviver algum tempo, te permitir sentir o que é ser mãe. E fui conversando com ela. Tempos depois eu recebi essa cartinha. Oi Maria Rufina, bom dia. Gostaria de lhe agradecer pela enorme ajuda que me deu. Vão acompanhando ali. Né? Aí ela fala que Beatriz nasceu no dia 20/10, com 2,70 kg, 42 centímetros, e está com 26 dias de vida na UTI, né, na UTIM do Hospital Infantil de Cachoeiro. Aí ela continua dizendo, eu e Marcelo ganhamos muito mais coisas que pedimos a Deus. Já até conseguimos pegá-la no colo por 4 vezes, pois ela consegue ficar algum tempo sem o RUD, sem o oxigênio. Ela já recuperou o peso do nascimento. Estamos vivendo um dia de cada vez e aproveitando todos os momentos que Deus nos dá com ela. E esse bebê sobreviveu por 6 meses. E essa mãe e esse pai deram um testemunho no hospital. Eu sei porque eu tenho meus amigos neurologistas me contaram. Eles iam até a UTI, eles davam banho, eles cantavam hinos religiosos e eles vivenciaram o que é ser pai e ser mãe. Então eu penso assim, que nada é por acaso. Como que eu fui ter essa vivência, né? No meio do preparo desse assunto. Talvez a espiritualidade tenha encaminhado esse casal para quem tinha argumentos para convencê-los a deixar essa gestação fluir. Então eu trouxe esse caso para enriquecer. E eu refleti muito também sobre a conduta dos meus colegas médicos. Ninguém teve compaixão dessa mãe. Eu tive que afastá-la, sabe como? Reação aguda ao estresse. Não era um problema de ordem física, mas eu acredito que ela realmente não tivesse condição de trabalhar com uma decisão tão difícil. Então,
finalizando, falando dos casos de estupro. Vejam bem, mesmo nessa situação tão difícil, na qual a gravidez vem de um ato violento, a gente também deve dizer não à morte e sim à vida. Eu perguntei a um médico, amigo meu, ginecologista, responsável por chefiar um grande serviço público de ginecologia em Vitória. Eu falei: fulano, você que está lá, você recebe essas pacientes com mandato judicial para fazer o aborto. Qual é o percentual de mulheres estupradas que decidem abortar a criança? Ele me respondeu: você acredita que é o mínimo? É tão estranho. A maioria escolhe, opta por ter o filho e fala: vou dar para adoção. E o mais estranho ainda, depois que esse neném nasce, é um amor tão grande da família e às vezes da mãe que eu não entendo. Mas eu falo, nada vem por acaso, né? Às vezes aquele filho que veio por uma via, um mecanismo de violência, um ato de violência, já era um espírito afeiçoado àquela família, àquela pessoa. Ninguém está pedindo aqui para a mãe ficar olhando a lembrança viva da violência sofrida. Mas deixa a gestação chegar, doa para uma instituição. Tantas pessoas, né, querem adotar crianças, tantas pessoas dispostas a cuidar. Em todas as circunstâncias, a nossa posição é a mesma. E ainda, aquela mulher que reconhece, né, nessa existência, que carrega uma culpa por atos que ela praticou e que às vezes arrasta consigo esse peso na forma de depressão profunda, de neurose, de fobia social. Então, ela pode já começar a trabalhar tudo isso, né? Porque o arrependimento, ele já é o primeiro passo. O trabalho na senda do bem, aceitando, cuidando de filhos que ela não gerou, já vai aliviar a carga. E o próprio Evangelho nos diz, né? A caridade cobre uma multidão de pecados. A nossa doutrina, ela é magnífica. Sempre tem uma nova chance, uma nova oportunidade. Errar faz parte. Todos nós somos passíveis de erro. Se erramos, vamos erguer a cabeça, olhar para frente, trabalhar na senda do bem, para que os nossos erros sejam perdoados. Agora vem um vídeo, rapidinho, para a gente finalizar. O assunto é complexo. Aqui, como eu tinha mais tempo, acho que eu exagerei um pouquinho, estou contando muita história. Mas eu vou finalizar, ao invés de um poema, com uma música. E um depoimento de um músico espírita, um militante espírita, lembrando que todos os envolvidos num ato de abortamento adquirem débitos, não é só a mãe. Ali, quem forneceu o álibi, quem não tentou impedir. Silvia era uma menininha de 7 anos, quando a mãe dela cometeu suicídio. Então, ela foi morar com a avó porque o pai, alcoólatra, tinha sumido no mundo. Mas a avó era esquizofrênica, daquelas de tirar a roupa e perambular pelas ruas da cidade. Às vezes Silvia estava no banco escolar e a diretora da escola chamava para ir socorrer a avó correndo nua em torno da escola. Vivia com a avó e com um tio, e quando fez 9 anos de idade, o tio a violentou. Sem aguentar aquela situação de pobreza, dificuldade, ela preferiu fugir. Aos 12 anos, morava na rua. Aos 13 para 14 anos, ela se apaixonou, conheceu um rapaz e acabou engravidando. Mas ele não tinha certeza que o filho era dele. Ele dizia: você anda com tantos? Como é que eu vou saber?
Se fosse uma época em que alguns sonham com uma época assim, as pessoas descartassem os seus problemas, uma gravidez indesejada, vai lá e tira, ela certamente teria sido estimulada a isso. Só que se ela fizesse isso, eu não estaria aqui cantando, porque eu sou o filho de Sílvia. Então eu ando por aí falando para as pessoas, para meditar melhor acerca das escolhas, até porque optar pelo aborto não é optar pelo direito do seu corpo, é optar pela morte de alguém que deveria ser protegido. Eu compus essa canção para aqueles, como eu, que sonham com uma sociedade em que o que incomoda não seja descartado, seja amado e transformado. Eu sou a prova viva de que, se você disser sim para o amor, por mais difícil que seja a situação, tudo fica bem no final. Sim, quando eu tinha 8 meses de idade, minha mãe Sílvia me entregou para minha avó paterna, que me cuidou o resto da vida. Aos 30 anos eu conheci minha mãe Sílvia e pude agradecer a ela por ter me dado a chance de um dia estar aqui com o meu piano, perto de você, dizendo que o amor lava a multidão dos pecados. Essa voz, de onde vem, você não sabe e não saberá. Essa luz, pra onde vai, só quem ama consegue enxergar. Não se arranca uma flor de um jardim só pra não ter que proteger, que regar. Uma vida é mais que um bem, é um dom. Quem é capaz de explicar é pra cuidar e zelar por seu destino pelo mundo. É pra amar, nem que seja pra viver só um segundo. É pra cuidar e zelar por seu destino pelo mundo. É pra amar, nem que seja pra viver só um segundo. Seja o que for, eu digo sim pro amor. Eu digo sim pro amor. O Plínio Oliveira é espírita, músico espírita, compõe canções belíssimas, viaja divulgando a doutrina. Então eu trouxe como fechamento da palestra esse relato, esse testemunho, porque ele diz, nem que seja só por um segundo, aquele anencéfalo que vai viver por um segundo, mas diga sim para o amor. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos todos, assim, uma excelente semana. Foi muito bom poder estar aqui, né, acolhida dessa casa, essas pessoas fantásticas. E assim a gente encerra hoje a fala um pouco longa, e se for permitido, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Eu queria fazer uma pergunta. Com relação à pílula do dia seguinte, qual é a opinião da doutora a respeito disso? É como se fosse um aborto? É considerado um aborto? Porque ela está tão assim, como pode dizer, tão difundida, né? A pílula do dia seguinte, se a gente for olhar pela questão assim, para a medicina,
uma vez que houve a fecundação, já houve aborto, para a espiritualidade também. Então, a pílula do dia seguinte, ela não é abortiva no sentido que não aconteceu talvez ainda essa fecundação. Mas, veja bem, isso na teoria. Na prática, quando a pessoa carecia da necessidade da pílula, consegue um meio de ter acesso, de comprar, aí já aconteceu. Assim, houve a injunção sexual. Ninguém está com a pílula do dia seguinte do lado. Então, até que passam ali 12 horas, às vezes 24 horas, já fecundou. Então, é abortiva do mesmo jeito. Por mais que os estudos de laboratório vão falar que não. Mas na prática, ninguém... Se a pessoa fosse consciente ao ponto de lembrar da pílula do dia seguinte, ela teria lembrado do preservativo, de outros métodos. Quando chega a fazer o uso da pílula, já houve a fecundação. E já houve... A gente não tem como saber. Pode haver ou não. Porque não necessariamente toda relação sexual vai resultar em fecundação, em gravidez. Mas é um método também abortivo. Deixa eu fazer isso. Vamos ver também. A mulher que usa o DIU. É abortivo? A questão assim, o DIU hoje, ele já tem, a maioria dos dispositivos hoje, ele já tem anticoncepcional. Ele já é implantado com prazo de validade e ele libera pequenas quantidades de hormônio ou outras substâncias espermaticidas que não vai impedir só a nidação. Os dispositivos mais antigos, aquele DIU de cobre, ele era sim abortivo, porque ele impedia a nidação, que é quando o embriãozinho fecundado vem lá da trompa e aí vai se ligar o útero formar a placenta. O DIU impedia essa nidação, mas já havia o embrião, e já havia o embrião de alguns dias ali fecundado. Então era abortivo. Hoje, ele ainda continua sendo um método suspeito. A gente não pode falar aqui que ele não seja abortivo, mas tenta-se que ele seja hoje um método contraceptivo, porque ele vem carregado de medicação, de hormônio, para impedir a fecundação. Então, é menos pior do que era no passado. Né? Mas método assim, seguro para as nossas consciências, seria mesmo o uso do preservativo e do contraceptivo. Porque aí você está impedindo a fecundação com método de barreira ou a ovulação. Não tem o risco de se formar um embrião. O DIU, mesmo os mais modernos, ele ainda é um método que é abortivo e não contraceptivo. A vasectomia? Não, a vasectomia aí já entra no planejamento familiar. A vasectomia, ao contrário do que as pessoas, os homens brasileiros, né, são muito machões. Acha assim, a vasectomia vai tirar a minha virilidade. Em se considerando a complexidade do procedimento para a mulher, que tem que abrir barriga, cortar a trompa, e a vasectomia, que é só ligar o ducto espermático, não vai mais ser liberado espermatozoide. Só o líquido seminal, mas aquele líquido da vesícula seminal não tem célula germinativa. Então, não tem espermatozoide, não vai ter fecundação, não vai ter aborto. Né? Esse sim é um método contraceptivo, não abortivo. No caso, estourou a cabecinha, a pílula do dia seguinte, seria o caso? Então, aí nesses casos, o ideal seria imediatamente fazer o uso da pílula, não deixá-la tão para o dia seguinte assim, se você quer apaziguar a sua consciência, porque o dia seguinte já pode ter acontecido a fecundação. Então, o delito do ato, ele vai acontecer do mesmo jeito. Estourou a camisinha, liga para a farmácia, é o jeito, né?
Imediatamente. Vejam bem, tem um livro da Joana de Ângeles que chama Constelação Familiar. Excelente esse livro, porque, curiosamente, a doutrina espírita é a única religião que discute planejamento familiar, né? É a única religião que discute métodos contraceptivos. E esse livro da Joana, ele fala de cada um dos métodos contraceptivos. E é muito interessante, porque a Joana tem uma linguagem assim, muito técnica, né? Muito bem escrita e muito embasado na doutrina. Então eu sugiro que vocês leiam Planejamento, Constelação Familiar, o capítulo que ela fala do planejamento familiar à luz da doutrina espírita, porque tira muitas essas dúvidas. O que pode, o que não pode, que aí a gente fica tranquilo com as nossas consciências. Mais uma pergunta? Já foi respondido. E aí? Bem, acho que por hoje é só, né?